Olá, querido, tudo bem? Algum tempo a gente não passa aqui para conversarmos a respeito da Bíblia. Hoje nós resolvemos tirar esse tempo para falarmos um pouquinho a respeito das Escrituras Sagradas da Bíblia. E hoje quero compartilhar com você um texto e falarmos sobre um assunto que eu acredito ser um assunto muito interessante e muito importante para os nossos dias. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu pescoço, porque o amor é forte como a morte, mas o ciúme é cruel como o inferno. Escute, um sentimento descrito pela Bíblia, pela própria Bíblia, chamado ciúmes. É um sentimento maligno? Não. Esse sentimento é um sentimento que não necessariamente é maligno, mas ele pode se tornar doentio. A palavra do Senhor apresenta esse sentimento como um sentimento de zelo em alguns momentos, mas ele pode se tornar uma fera indomável. E se formos analisar, o ciúmes é um sentimento que já tem destruído muitos relacionamentos, famílias, amizades, parcerias. Em Tiago capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor declara dizendo que o próprio Espírito Santo de Deus que habita em vós tem ciúmes. E o ciúmes apresentado aqui é um sentimento de zelo. Quando Tiago apresenta esse texto da Bíblia, ele está apresentando um Espírito Santo que se preocupa conosco, que é santo e que é zeloso pela nossa causa. Imagine você comprado pelo sangue de Jesus e agora você se tornar participante de outras atividades ou de outra comunhão que não seja a comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz que nós não podemos comer da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Não podemos comungar desse sentimento de servir ao Senhor e também servir a Mamon ou a outros deuses. Então Deus tem ciúmes. O Senhor é zeloso pela causa pela qual nós fomos levados. O sacrifício de Jesus nos tornou exclusivos do Senhor. O sentimento ciúmes é um sentimento que nos leva assim à exclusividade. Quando nós temos ciúme, por exemplo, de um cônjuge, do esposo, da esposa, do namorado, da namorada, ou até do melhor amigo, da melhor amiga, nós queremos que esse sentimento seja exclusivo nosso, né? Nós queremos que essa pessoa seja apenas nosso. E às vezes, em meio a esse zelo que pode se tornar doentio, acaba nos trazendo prejuízos ou prejuízo pela pessoa pelo qual nós estamos zelando e agora se tornando até doentio, dependendo do ponto aonde chega esse sentimento. Então escute, é muito importante que nós cultivemos sim esse sentimento de ciúmes, mas dentro do contexto zelo, né? É claro que nós temos ciúme das coisas que nos pertencem. Você tem ciúme do teu celular, você tem ciúme do teu carro, você tem ciúme da tua casa, das coisas que te pertencem, principalmente aquelas que você se esforçou bastante para adquirir, né? Dificilmente, raramente, nós não vamos ter... Eu posso até substituir a palavra ciúmes pela palavra zelo, né? Podemos assim dizer, entendendo que aqui contextualizando os ciúmes como zelo. Deixa eu finalizar contando uma história que eu vi no site do pastor. Eu gosto muito de passar por lá tem muitos subsídios que nos ensinam na nossa trajetória diária como pastores. E eu encontrei uma ilustração muito interessante. Lá contava a história de um príncipe que ele não conseguia se resolver. Apesar de ser um príncipe, de ter tudo ao seu redor, ele tinha um vazio muito grande na sua alma. E ele contava isso para o seu pai. Um dia, o seu pai, preocupado com o seu filho, mandou chamar um sábio no seu reino. O sábio veio, sentou-se e começou a conversar com o rei, O rei pediu uma orientação e ele disse: meu rei, daqui a algumas luas irá nascer uma mais bela flor no seu jardim. Vai nascer uma flor muito bela, mas a recomendação que eu deixo ela não pode ser removida do seu lugar. Ela tem que ser admirada, mas estando lá no jardim. Se ela for tirada de lá, ela morrerá e perderá a sua glória. O tempo passou, algumas luas, como eles previam depois,
se passaram e um dia o príncipe, deitado ao amanhecer, ouviu um barulho muito forte, um ruído no seu jardim. Ele logo levantou, abriu a janela e quando ele olhou de cima para baixo, ele se desmoronou em encanto, porque lá ele contemplou a mais bela flor que havia nascido no jardim. Não contente, ele vestiu a sua roupa, desceu as escadas e entrou no jardim. Quando ele entrou no jardim, a história diz que ele se prostrou diante daquela rosa e começou a admirar. Logo, o vazio da sua alma, aquilo que não conseguia preencher o vazio, foi preenchido pela admiração daquela mais bela flor que estava ali no seu jardim. E a história diz que ele começou a admirar tanto, todos os dias admirava aquela rosa. Só que essa rosa, ela trouxe admiração não apenas ao príncipe. Com o espalhar da notícia, logo o reino ficou sabendo e as pessoas vinham para admirar. Tornou-se grande multidão. O príncipe colocou guardas ao redor daquela flor, daquela rosa, porque ele começou a ter ciúmes, né? E de repente houve confusão, murmúrio, e as pessoas geraram tumulto, querendo aproximar-se, porque o príncipe agora colocou guardas, até chegar ao ponto do príncipe tomar a seguinte decisão. Ele resolveu arrancar aquela rosa do jardim e levar para o seu quarto para ser admirado apenas por ele. Em uma atitude impensada, o príncipe levou a rosa, colocou no seu quarto e disse: agora somente eu vou te admirar. Mas ele esqueceu-se da palavra que o sábio havia dito. Então, com o passar do tempo, a rosa morreu. E ele ficou sem a beleza da rosa, porque desobedeceu e agiu de forma muito errada em relação ao conselho que ele havia recebido. Moral da história: nós precisamos entender que o ciúmes, ele pode nos levar a um sentimento doentio. É importante que nós paremos e raciocinemos. Até que ponto eu posso agir com esse sentimento? Ele pode ser doentio, pode levar a decisões macabras. Quantos casais não terminaram os seus relacionamentos, um deles estando num caixão, porque o sentimento doentio do ciúmes o levou a esse ponto. Então precisamos analisar esses pontos, observarmos com cuidado. O Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes, Tiago 4,5. O próprio Espírito de Deus, em forma de zelo, tem ciúmes. Nós precisamos também ter ciúmes no que diz respeito a cuidado daquele que nos pertence. Se esse sentimento passar desse ponto, ele pode se tornar doentio. Deus abençoe a tua vida, reflita nesse ponto. Se você tem uma falha, ou se você tem uma virtude dentro desse ponto, zele por isso. Se tornar em falha, cuidado. Pode ser fatídico, pode ser fatal, isso pode prejudicar você. Deus abençoe a tua vida em Cristo.